A culpa como sentimento sempre acompanha a antecipação da punição. Esse sentimento é sempre íntimo e pessoal até o limite. Quando se sente a culpa, se torna ao mesmo tempo acusador e acusado, condenado e o carrasco. Tanto a culpa como a busca de uma redenção a partir dela é o tema principal de Toro Indomável, do Martin Scorsese. O filme é baseado na vida do lutador de boxe Jake LaMotta, que foi campeão mundial na categoria dos pesos médios entre 1949 e 1951, e gira principalmente em volta da relação dele com o irmão, Joey, e a esposa, Vicky. A primeira cena do filme é uma briga dele com a ex-esposa, que já introduz a forma doentia dele de se relacionar com outras pessoas. O LaMotta só se comunica através de violência. Ele tem sentimentos de insegurança em relação ao irmão, que só se expressam através de raiva e ameaça, assim como sentimentos de ciúme paranoico com qualquer pessoa que converse com a Vicky, que se manifesta como agressão física e psicológica. A gente vê essas emoções escalarem e piorarem cada vez mais, conforme ele suspeita e briga com o irmão, por achar que ele estivesse saindo com a Vicky. Ele agride os dois na frente dos filhos do irmão. Eu tô falando muito pouco de boxe até agora, porque realmente não é um filme sobre boxe. Martin Scorsese claramente não gosta de boxe, nem do Jake LaMotta, e relutou bastante em querer fazer esse filme. Parece inclusive que ele faz um julgamento de valor bem forte sobre tudo que envolve o esporte. Não tem nenhum valor humano sendo exaltado nas lutas, pelo contrário. É um espaço de selvageria que influencia e inflama a violência das pessoas até fora do ringue. Não tem nenhuma cena só dele treinando, como nos filmes clássicos de boxe, aquela exaltação da trajetória do atleta. Ele já começa o filme sendo um lutador profissional, e as emoções e as qualidades que alimentam esse sucesso dele dentro do ringue são as mesmas que machucam todas as pessoas em volta dele fora do ringue. Se geralmente existe uma diferença entre o espaço do boxe, como esse ambiente dominado pela violência, e um espaço da casa, de paz e virtude, aqui essa divisão não existe. Todos os lugares são palco dessa violência. Exceto que na casa ela tem uma outra configuração. Ela é contida. O LaMotta age como se estivesse sendo observado, com a consciência do julgamento sobre os próprios atos. E fica num estado calmo, mas volátil, sempre parecendo à beira de uma explosão. As cenas em casa têm bem pouco movimento. São lentas, silenciosas e até claustrofóbicas. O corte entre os ambientes dá o tom do que representa o boxe pro LaMotta, de calmaria pro barulho, de violência contida pra violência expressa. E a violência dentro das obsessões do Scorsese aqui está relacionada com o sacrifício e a crucificação. Scorsese é católico e isso, segundo ele próprio, permeia todo o mundo simbólico dos filmes dele. O espetáculo visual da luta em Toro Indomável vira um tipo de palco no qual o LaMotta tenta se redimir por tudo que ele faz de errado, como se cada soco que ele levasse ali apagasse algum que ele deu fora do ringue. É nesse ponto que o Scorsese se identifica e se relaciona com o Jake LaMotta. Tendo saído de uma experiência de quase morte depois de uma overdose e de um período de depressão, o filme vem para ele também como uma tentativa de redenção. Além das pessoas em volta que o LaMotta machuca, quem ele mais destrói é a si mesmo. A paranoia constante que acaba virando uma certeza absoluta de que o irmão está enganando ele, ou que a Vicky está trocando ele por outra pessoa, parte da sensação de culpa que diz que, no fundo, seria isso que ele merece. Essa história, do jeito que o Scorsese escolheu contar, é a de um homem caminhando para a autodestruição física e psicológica e transformando isso tudo num espetáculo, num ritual público em que ele se deixa bater como se isso, por si só, fosse a penitência que ele merece. O caráter religioso desses momentos no ringue está sempre ali, tanto que essas cenas sequer parecem realistas, como numa tentativa real de representar a dinâmica e o espírito do esporte. Elas parecem até surreais às vezes, com fumaça no ar e uma aparência quase de sonho, de alucinação. Existe uma estranheza nesse evento que o público consome de forma tão intensa. O LaMotta, de qualquer forma, aceita o papel. Se o que faz ele machucar a família e a si mesmo é a coisa que faz ele sobreviver e ser valorizado, a única opção que sobra é entreter. Entregar o maior espetáculo com as emoções mais intensas, seja dando vazão à raiva, quanto se deixando destruir. The thing ain't the ring, it's the play. So give me a stage where there's bullhead and rage, and though I can fight, I'd much rather recite. That's entertainment. A luta, assim como o filme, se assume com sinceridade como o que é,
entretenimento. O próprio LaMotta, depois de abandonar o boxe, abre um bar e começa a fazer apresentações de comédia. Se muitos filmes do Scorsese podem ser entendidos como uma tentativa tanto dos personagens quanto dele mesmo de redenção, o Toro Indomável captura uma incerteza da capacidade dele como diretor de se aproximar realmente de uma verdade. Ele fala no documentário Uma Viagem Pessoal sobre o Cinema Americano sobre o conflito de trabalhar com grandes estúdios no século passado. Tensões entre o interesse da indústria e a vontade de expressão do artista individual, que são até temas de alguns filmes, como um jogo de interesses sobre até onde vai, afinal, esse limite do autor, o limite da expressão individual, da capacidade de criar algo verdadeiro para ele. Even today, I still wonder, what does it take to be a professional or maybe even an artist in Hollywood? Now, how do you survive the constant, the tug-of-war between personal expression and commercial imperatives? What is the price you pay to work in Hollywood? A explosão dos musicais nos Estados Unidos marca um pouco a ascensão máxima do espetáculo no cinema. Tudo está desabando, mas o espetáculo não pode parar. Broadway offered a metaphor for a desperate, shattered country. Director or chorus girl, your life depended on the show's success. Tendo ele mesmo recém-dirigido um musical, o Scorsese de Toro Indomável olha com desconfiança até para a possibilidade de, naqueles tempos e naquela indústria, alcançar um tipo de cinema de redenção. Esse receio que se estende sobre a própria obra, sobre conseguir ou não criar algo além do espetáculo, perpassa o drama do Jake LaMotta. Ele acredita que, se submetendo àquele espetáculo do ringue, apanhando o máximo possível, ele alcança algum tipo de cura por como ele age fora do ringue. Depois de ter agredido o irmão na frente da família, ele tenta, com a ajuda da Vicky, ligar para ele para se desculpar, dizer que tem saudade dele. Mas no último segundo, ele não consegue falar nada, não consegue ser transparente com essas emoções. A linguagem que ele conhece vai ser para sempre a da violência. Até parece em algum momento que ele chega ao menos um pouco perto de alcançar uma coisa maior com aquilo. A segunda luta com o campeão mundial, parece que ele chega perto de alguma verdade com aquele ritual. Parece em algum momento que vai ser algo definitivo, que vai trazer alguma sinceridade em relação às próprias emoções, que vai derrubar as barreiras e fazer ele mudar de alguma forma, se aproximar de uma redenção por todas as coisas que ele fez. Mas no fim, naquele contexto, o quase é o mais próximo que ele vai chegar. You never got me down, Ray. You hear me? Never got me down. Yeah, see? Meu nome é Otávio e eu só queria pedir para quem está assistindo o vídeo, dá uma olhadinha na nossa campanha no Apoia-se. É só com ela que é possível a gente manter o canal hoje em dia. E tem várias recompensas legais para quem resolver ser um apoiador. Então vale a pena dar uma olhada ali. Fica tudo explicado na descrição.